Muito bom dia, pessoal. Esse é o CRC Casting. A gente vai hoje bater um papo muito interessante aqui sobre um livro, né? E eu tô recebendo aqui Flávio Cohen e Pedro Silame. E a gente estava brincando aqui antes até, por isso que a gente tá aqui um pouco, né? Na descontração, que eu perguntei a origem do nome deles, né? Qual é a origem do seu nome, Pedro? A origem do meu nome é Sírio. Sírio, meus bisavós vieram fugidos da guerra da Síria. Uau! No calabouço de um navio e aportaram aqui no Rio de Janeiro. Uau! E o seu, Flávio, qual é a origem do seu nome? Que agora quase tô tremendo aqui, né? Um navio e tal, pô, é uma história de terror esse negócio, né? Mas vieram pra prosperar, pelo visto, né? Ah, que bom, que bom. O meu é família, né? Toda a parte do meu pai é judaica, né? Legal, hein? Meu avô é egípcio, minha avó árabe, não vieram no navio. Não vieram refugiados, né? Nada nesse sentido, sabe? Né? Vamos lá, na década de 70, 50, vieram pro São Paulo, né? Vieram, não lembro. Pro Brasil e São Paulo, se instalaram em São Paulo e depois pro Rio de Janeiro. É engraçado que a minha família, então, data anterior à sua. Porque minha bisavó chegou aqui no Rio em 1910, aproximadamente. Minha avó é de 23. A minha avó completaria 100 anos se estivesse viva esse ano, então... Mas aqui entre nós temos o Saara, né? É uma divisão aqui próxima, dá pra comprar alguma coisinha baratinha. Ali, fazemos entendeu? Qualquer negócio. Um investimento, qualquer negócio. É exatamente isso. Por que eu perguntei, né, sobre as origens, né? Porque assim, quando a gente fala de finanças, né, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala muito de comportamento, né? Algumas pessoas acham que é simplesmente a gente se organizar mentalmente, né? Vou me organizar mentalmente para poder começar a juntar dinheiro, tipo, vou fazer uma meditação, isso vai... Não. Meditação prana. Isso, tipo, vou meditar e aí eu vou começar a economizar. Não é bem por aí, né? Para quem já estuda o tema há um tempo, né, a gente sabe que o dinheiro, ele é comportamento. Né? Esse livro fala um pouco sobre isso, né? Ele traz esse cenário, né? Ele bota isso à mesa para poder instigar o leitor, né? E aí, assim, por isso que eu perguntei, porque assim, todos dois têm origem em grandes negociantes. Né? O Oriente Médio, né? A Rota das Índias, né? Rota das Índias. Então, assim, quando eu olhei o nome dos dois, eu falei assim, cara, eles têm os nomes diferentes, muito provavelmente tem uma origenzinha lá na galera que é muito de negociação. Quem já foi pra essa parte, né, do mundo, sabe que são negociantes, assim, extremamente vorazes, né? Se não tiver negociação na venda, eles ficam até tristes. Verdade. Gisele, não falo mais. Meu avô era, assim, cara, maestria na negociação. Ele tinha várias lojas aqui no centro do Rio. Sabe aqueles... O pessoal da antiga aí que tá assistindo. Sabe aqueles panos, né? Aquele negócio de pano, de tecido, né? Eu tinha loja, né? Ali no Saara, entre outros lugares também. Isso ele negociava em casa, com a minha avó, né? Eu, com os amigos, tudo era negociável com ele. E com meu pai também. Então, eu aprendi isso com meu pai, né? Então, tu vê com essa escola de negociação, né? Ajuda bastante. E já fazendo um spoiler do livro, a Gisele já soltou aqui uma coisa importantíssima. Pessoal, vocês estão assistindo... Qual câmera que eu tô perdido? Aquela lá. Tô aqui. Tem uma ali. Aqui. O vídeo tá ali, só tem pra cá. Não, tá aqui, ó. Que eu tô te vendo aqui, ó. Opa, legal. Pessoal... Faz todo sentido. Quem não leu o livro, leia o livro, por favor, faz, assim, vai dar uma diferença. E não pense que vai ter fórmulas, questões como eu investir melhor, como lucrar melhor. É a parte comportamental. O livro faz todo sentido na parte comportamental e como vai ajudar vocês. Um pequeno spoiler, só vamos voltar para cá. Vamos voltar dele, deixando. O bom é que esse livro, ele me surpreendeu bastante, porque, como o próprio Mike diz, né? Passa uma primeira impressão de que o livro ele é meramente analítico, né? Meramente números. E não é, né, cara? Você vai entrando cada vez mais e você vai descobrindo a parte comportamental, como a nossa host Gisele falou, colocou muito bem colocado, né, no início. Tem um pouquinho de fórmula, né? No início tem um negocinho que você... lá vem mais um livro chato pra eu poder me livrar, cara...
Mas não é, cara. Mas quando tu pensar o tamanho da fórmula, pessoal. É. A fórmula, assim. Sabe aquele Gente, cálculo é surreal. lá? Cálculo 1 de engenharia, cálculo 1 lá de economia, cálculo 2 de engenharia, que automático 3 horas pra você. Esquece. Bicho. Não, Esquece. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Tem nada pessoal. disso. Essa fórmula, a fórmula mais básica que eu vou falar com, de repente, com a minha neta de 1 ano já tá aprendendo, tá? O pessoal hoje, como tá na tecnologia, né? Sim, estamos bem o pessoal tá evoluídos. errado, né? Exatamente. Então, Acho assim, que eu vamos... exagerei, minha neta de 1 ano que vai saber a fórmula. Você pode Cara, continuar. ela já sabe mexer. Ela já sabe mexer no iPhone, gente. Você pensa que a Já gente, na sabe. idade dele, já sabia mexer no telefone? Meu filho aprendeu a pular anúncio do YouTube com 2 anos. Nossa. Eita! Bizarro. Surreal, né? Surreal. Sabe que aquela setinha ali vai passar Já para a vai próxima falar. diversão, Exatamente. né? Exatamente. Cara, eles já são muito inseridos na tecnologia. Enfim, eu queria que o Pedro falasse um pouquinho Tá. de quem é o Pedro, né? Tá Só para o bom. nosso público Tá entender, bom. né? Tá Sua ótimo. formação, por que Tá você bom. entrou nessa área do mercado. A gente já sabe que o nome já é um bom referencial, né? Você vem de uma origem aí de negociantes, então assim, de alguma forma isso deve ter influenciado, né? Deve ter influenciado nas suas escolhas de vida. Então fala um pouquinho de quem é você, pro pessoal te Tá conhecer bom, também. vou me apresentar primeiro. Eu sou Pedro, sou engenheiro mecânico de formação. Uhum. E depois de insistir bastante na engenharia, a pressão familiar, brincadeira, não foi pressão familiar não, mas a veia, né, familiar falou mais forte. Eu caminhei cada vez mais pro mercado financeiro, fui sendo levado por isso. Uhum. E cá estou hoje no mercado financeiro, trabalha mais a parte comportamental, que eu gosto bastante, mas obviamente, como na nossa comissão a gente fala sobre investimentos, a gente fala sobre educação financeira, planejamento, né? Uhum. Mas a minha base é essa, sou engenheiro mecânico de formação. Uhum. Eu acho que me ajudou bastante, porque traz uma base gráfica, traz uma base de processo, exatamente. Não me arrependo de ter feito engenharia em momento algum. Uhum. Mas Acho que todo conhecimento nos agrega em algum momento. A gente minha mãe utiliza falava isso, sabia? Ele nos agrega em algum momento. Pra vocês terem noção, eu já fiz cursinho preparatório para a Polícia Federal e não achei ruim, cara. Porque, Aquilo te trouxe um conhecimento. pois a gente sai do 2º grau sem saber empreendedorismo, cidadania e educação financeira. Eu acho que tinha que ter essas Mas eu três. sou de uma geração que ainda tinha educação moral e cívica, né? Pois é. Pessoal, eu sou novo, entendeu? Porque é Para. ensino médio. O cara tá falando de 2º grau, moral e cívica, eu desconheço isso. Para. Ensino médio, faculdade. Para que meu Não botox precisa, tá fazer economia para trabalhar no mercado financeiro. Tem muito engenheiro, advogado, contador, tem tudo. E eu sou o mais novo na mesa, tá? Eu quero É isso deixar aí, registrado é isso aí, aí. por favor. E é isso, eu por muitas vezes pensei, o curso de engenharia é um curso longo, né? Um curso cansativo. Por muitas vezes eu pensei em desistir, meu tio que trabalhava num grande banco internacional, ele falou pra mim, ó, cara, segura um pouquinho aí, se esforça e o mercado financeiro tá cheio de engenheiro, cara, então fica tranquilo que vai dar tudo certo. E aí, dito e feito. Depois ali em 2016 eu comecei a migração, em definitivo, pro mercado financeiro. 2018 eu já tinha feito a migração completa. E ali em 2020, 2021, um pouquinho depois da pandemia, né, do auge da pandemia, eu comecei a me apaixonar um pouco mais pela parte comportamental, né? Papai do céu me abençoou com TDAH, eu fui estudar o que era isso. E aí eu me deparei com a neuroeconomia. Eu falei, cara, É isso. que coisa fantástica, bicho. Então hoje a gente trabalha toda essa seara de planejamento, educação financeira, mas com um viés voltado para a parte comportamental. Maravilha. E você, Flávio, conta um pouquinho do teu histórico aqui, só para vocês também entenderem e contextualizar que de repente está nos acompanhando aí, não acompanha a comissão. Nós fazemos parte da Comissão de Mercado de Capitais, né, do CRCRJ, e a gente incentiva muito essa questão, né, do brasileiro de uma maneira geral, não só os contadores, é porque a gente entendeu que os contadores aí são uma ferramenta aí de estímulo, né, mas que o mercado, né, que as pessoas, né, a gente mude um pouquinho a cultura e a gente passe a investir um pouquinho mais, né, usar o nosso dinheiro de uma maneira melhor. Então, conta um pouquinho do teu histórico também, Flávio, pessoal. Eu falaria que o contador seria até mais que um estímulo, né? São multiplicadores. Sim. Na verdade, eles são conselheiros, né? Eles estão lá na ponta da sociedade, ajudando o empresário, ajudando famílias, né? De fato, não somente as empresas a rentabilizar,
né, projetos, crescimentos, né? E o contador acaba entrando para a família e virando amigo. Então ele é um multiplicador, né? E a gente entende hoje que... Igual cardiologista, né? Por quê? Qual... Tem que ter, cara. Cardiologista da família, o médico da saber família. o médico da família da origem, tem que saber exatamente. todo particular da, né? Você não pode mentir nunca. Você não pode mentir nunca para dois profissionais, o teu cardiologista e o teu contador, cara. Pode ser o terceiro assessor de investimento, pessoal. Bom, eu sou contador, técnico contábil, também especialista, então não pode mentir para mim de jeito nenhum. Pessoal, hoje eu estou como coordenador da Comissão de Mercado dos Capitais, Mercado Financeiro, que tanto adoro. Já estou trabalhando já há 14 anos. Pouquíssimo tempo. E tenho duas histórias. Eu tenho minha profissão, que é minha paixão, e minha realização. A realização é meio falar, pô... Claro, você tem que fazer uma boa faculdade e um concurso público naquela época, né? Então, né, garantia de emprego e tal. Então, para resumir, eu falei, fiz lá meu concurso público, a faculdade, fui ser militar, bombeiro, depois falei, cara, não quero mais isso. Quero, de fato, ajudar as pessoas, né? Ganhar dinheiro, né? Porque eu senti uma grande dor. Em 2008, eu peguei dinheiro dos meus amigos, da minha mãe, ex-esposa, né? E fui aplicar o dinheiro no mercado de capitais. O que aconteceu, pessoal? Quem participou da crise, quem estava na crise... Subprime. 2008, subprime. Prime, acabou com o meu dinheiro, perdi tudo. Perdi dos meus amigos, perdi da família, etc, né? 13º e tudo. Hoje eu sempre conto essa história, né, Gisele e Pedro? Aqueles dois amigos não falam mais comigo, realmente não falam até hoje, não falam nem chamando para fumar um charuto, quem gosta de charuto. É a pessoa que gosta de charuto, né? Não fala mais comigo, minha mãe passou a mão na cabeça, a mulher brigou, né? Então, e perdi, fui aprender o profissional, buscar esse profissional. E, de Você fato, começou como curioso, né? Bastante curioso, com vontade, acho que negociação estava na veia, como você falou. E a contabilidade estava lá guardadinha, engavetada. Sou formado em 96, falei baixinho. Nossa. 96. Não escreve isso aí, pessoal. Ninguém viu, nem ouviu, esquece. E aí estava guardada a contabilidade, até que nosso atual presidente chamou. Pô, Flávio, volta lá com a contabilidade, venha trabalhar, ajudar as pessoas. De fato, ajudar, né? Que é meu propósito. Mudar o mundo como faz negócio, os empresários também, como aplicam dinheiro. Faz sentido. E comecei a voltar para a contabilidade e o mercado financeiro em conjunto. Hoje, ajudar os meus empresários, meus amigos, clientes, né, a mudar a forma como investe, a mudar a forma como faz o negócio, é o nosso propósito da empresa, muito mais alinhado com o lucro primeiro que a gente vai falar. Resumindo, seria isso. E deixe já o convite, queiram participar, mandem e-mail, entre em contato comigo, com a Gisele, com o Pedro, participe da comissão. Vem conhecer a comissão, goste dessa temática, goste de falar de educação financeira, né? Investir no exterior, investir no Brasil. Que você gostar dessa temática, converse com a gente. É importante a gente dizer para o público, né, de uma maneira geral, quem está assistindo com a gente aqui ao vivo e quem vai assistir posteriormente, é que a gente tem um grupo bem diverso, né? De pessoas que defendem algumas linhas de investimentos diferentes, né? A gente não tem um grupo uníssono, vamos dizer assim, né? Não é todo que mundo bom, né? ali... que bom, porque eu acho que a gente trazer a diversidade do que é o mercado de capitais, né, para o público é o ideal. Então, assim, eu acho que o Flávio está fazendo isso de uma forma, assim, uma maestria muito legal, porque, assim, a gente tem recebido pessoas, né, que trazem temas diferentes e aí a gente acaba acessando informações que, de repente, assim, a nossa visão estava limitada, né, num universo ali de investimento, né, eu acho que eu só posso fazer isso, eu acho que eu só posso fazer aquilo, e aí vem um amigo e descortina uma coisa diferente pra gente, né. Então, assim, a gente decidiu hoje trazer o livro para poder falar, para inserir, né, o tema do comportamento, porque a gente entendeu que é um livro que ele desconstrói muitas ideias, né, que a gente tem a respeito do investimento, né, a respeito do próprio comportamento do empreendedor, porque assim, a abordagem dele é uma abordagem para empreendedores, né, do porquê que o empreendedor não enxerga o lucro, do porquê que ele não vê, né, ali a rentabilidade da sua empresa, né, e como ele sofre com isso. E a gente tem um histórico no Brasil aí que a maioria das empresas morrem aí em cerca de 5 anos, né, elas começam, né, o empreendedor brasileiro é um empreendedor que investe muitas das vezes por necessidade, né? Ele pega um fundo de garantia, ele pega uma coisa que ele quer começar e ele começa ali um empreendimento e a gente escuta diariamente como contadora, né? E eu falo agora da minha cadeira de contadora, que
você senta diante de um cliente, ele vira para você e fala, eu preciso saber se eu tenho lucro. Porque eu não sei se eu tenho lucro, né? E o Mike, ele traz isso bem no iniciozinho do livro, né? Do porquê que você não enxerga, do porquê que você não vê o lucro. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso aí. A primeira impressão que eu fiquei... Você quer comentar? Né? Não, eu só chamar sua atenção, tu vai comentar o que me chocou, que você falou das empresas que morrem em 5 anos. Só que ele falou ali que uma verdade que muita gente não vê, não tem esse olhar, é que as empresas que estão abertas, não estão sobrevivendo, na verdade estão mortas. Porque elas estão ativas, né? E gerando dívidas. Só estão gerando dívida. Contraindo dívidas. Eu não tinha percebido isso, esse olhar. Eu falei, cara, eu fico focado só que a empresa que morreu, fechou lá e tu sabe que a empresa que tá contraindo dívida, o cara tá endividado, a empresa tá morta, na verdade, com o CNPJ aberto. Só que chamar essa atenção que existe muito mais pra gente tentar ajudar. Só pode falar, Pedrão. Não, obrigado. eu ia comentar só a primeira impressão que eu tive. A impressão que eu tive na primeira parte do livro é justamente essa que é o autônomo, né? É o, digamos assim, vou pegar um cenário básico que a gente vê muitas vezes. O cara detém um intelecto, detém uma tecnologia, detém uma forma de fazer alguma coisa. Tem um modelo de negócio, né? Não, eu digo assim, ele é contratado por uma empresa. Sim. E ele detém uma inteligência ali. Da noite pro dia, obviamente, por questões de mercado, ele é demitido. E aí é o que você pegar o gancho do que você citou. Ele se vê apenas com fundo de garantia e fala, eu vou começar a fazer sozinho isso, né? Então ele, num primeiro instante, ele é autônomo, né? É ele mesmo e Deus. Depois disso, para quem acredita, né? Para quem não acredita, é ele mesmo. Depois disso, ele começa a empreender. Ele procura um contador, procura um profissional de confiança para abrir o seu CNPJ e simplesmente ele começa a vender o serviço dele. Ele vende. Só que ele tem, obviamente, a percepção de que ele precisa se pagar, né? Sim. E pagar a empresa, né? E é o que o livro fala. Então ele tem a ligeira impressão de que a fórmula, e já adiantando a fórmula pro pessoal que tá assistindo a gente, a fórmula que aparece é essa, né? Vendas menos despesa é igual lucro. É o quanto ele vai botar no bolso. Quando na realidade, a proposta do livro é inverter um pouco essa equação. Quebrar a cabeça, né? Inverter é quebrar a cabeça. Exatamente. É uma mudança aí de paradigma, pessoal. E já fica aí, quem tá assistindo agora, que vai assistir depois também, que vai ficar gravado, coloca pra mim aí no chat, já li esse livro, não li, quero ler, né? Tem algumas dúvidas, tá? Que posteriormente eu posso responder, a gente vai trabalhar bem nesse sentido. E aí o Mike trazendo e tem todo um estudo psicológico, né? Tem todo um fundamento por trás que ele tá falando, né? Eu achei muito interessante isso. Falei, cara, aprendi na contabilidade, lá na economia, pô, a receita, o dinheiro caindo na conta. Cara, esquece a porra despesa, que sobrar é lucro. É lucro. Aí ele fala, se sobrar, contador que está assistindo agora, tu já ouviu falar do teu cliente? Não, sobrou um dinheirinho aqui, é lucro, né? O próprio contador falando, se sobrar é lucro. Cara, por que não inverter, né, como ele fez, né? E aí a famosa fórmula que ele tá falando aí é, pô, tá com a receita, né? Receita que é o dinheirozinho na conta. Tira o lucro menos o lucro igual a despesa. Primeira coisa, ele tá falando o seguinte... É o comportamento. Já tira o lucro. Se paga primeiro, não? O famoso se paga primeiro. Tira o lucro, coloca Se numa conta. remunera primeiro, Se né? remunera primeiro. Até né? porque, puxando um pouquinho da parte comportamental, é a ânsia do empreendedor. Sim. Ele tá no mercado, tá livre, ele tá se virando, tá fazendo por conta própria. Obviamente, se aparecer uma oportunidade, ele quer ser recontratado, mas ele quer colher os frutos daquilo ali que ele tá plantando, sabe? E vendas é um plantio. Quanto mais você se divulga, quanto mais você aparece, quanto mais você propaga aquilo ali que você faz, você tá plantando e você sabe que a colheita vai vir. Só que ele interpela o fluxo natural das coisas e acha que pela simples colheita, o plantio foi ok. E não é. É o que o livro traz pra gente. Não, e assim, e a ideia do investimento, né? O empreendedor, ele tem a percepção de que ele precisa primeiro investir, né? Tudo que ele tem, muitas das vezes, né? Às vezes ele busca a perfeição, né? Ele não busca realmente o mínimo necessário para executar, né? Porque às vezes você vê modelos de negócios, né? Que a pessoa tem 100 mil para investir.
ela vem com um modelo de negócio que custa 90, então ela já vai entrar devendo. Vamos dizer assim, né? Então, assim, por mais que tenha sobrado 10, se você parar para poder pensar, de repente, no primeiro mês daquele negócio rodando, aqueles 10 ele já vai ser consumido, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa não pensa no modelo de negócio que ela possa trabalhar com o mínimo necessário. Ela não faz esse tipo de avaliação, né? Então, assim, ele acaba tendo um entendimento, até por conta da fórmula normal, né? Que é a receita menos a despesa e o que sobrar é lucro, né? Então, ele acha que ele não tem que se remunerar. Que ele não tem que pagar eu brinco com os meus clientes falando que você precisa pensar no seu salário, né? Porque você trabalha para fazer isso aqui acontecer. Então, se você não pensa no seu salário ou no mínimo que você precisa para poder manter a sua vida, pessoa física, né? Primeiro, a distinção da pessoa física da pessoa jurídica, que ele já fala isso no livro lá. Muito ele já fala isso lá no final, né? No terceiro capítulo, que ele traz essa noção. Mas eu falo muito pro empreendedor, né? Que me procura, né? Você precisa entender que são dois entes distintos, são duas entidades distintas, né? A sua empresa e você. Você tem que pensar que essa empresa ela precisa te remunerar, entendeu? Então, assim, até, de repente, a leitura do livro, para mim era uma percepção de divisão de entidades, né? E aqui, na verdade, ele fala de um conceito que é básico, né? De você primeiro se remunera e depois você pensa... É claro que a gente vai equilibrar as coisas, porque, afinal de contas, as contas vão precisar ser pagas, né? Mas, assim... É uma ideia, é uma desconstrução da ideia que a gente culturalmente foi ensinado, né? Falou a palavra certa, cultura. Enraizado, cultura enraizada ali, não. Mas, Gisele, isso faz todo sentido porque quando você pensa, né, como você deu o exemplo aí, o cara, né, a pessoa vai montar um plano de negócio, chamou o consultor, o contador para ajudar, que sejam 100 mil, 200 mil, qual for o valor, e aí pensando na aplicação, né, onde eu vou deixar esse dinheiro? Normalmente o empreendedor, o empresário deixa na conta corrente, lá no CDB. Hoje tem aplicações como notas compromissadas, que são isentas de OF, né, dentro dos 30 dias. Então, tem liquidez, você consegue rentabilizar mais. Já trazendo um pouquinho lá do mercado e fazendo uma analogia com o livro. Você vai precisar, de fato, separar, como ele fala, já entrando nas contas, né, aprofundando mais um pouco. Quando ele fala, separa o lucro primeiro, tira o lucro, né, que seja 1%. E, pessoal, existe metodologia, tá? Tudo que ele falou é comprovado, uma metodologia para separar. Não, ele traz o tempo todo no livro, ele traz embasamentos em estudos, em comparação, em analogia. É um livro bem fácil de ser digerido, vamos dizer assim, né? Não tem dificuldade nenhuma de ler. Para um livro de autoajuda empresarial é bem fácil de ser lido. Eu acho que o fácil de ser lido, concordo com vocês. Acho que o difícil é implementar. Isso. Entendeu? Mas é a mudança... Mindset. Exatamente. Mudar isso. Então ele fala, e quando fala essa questão de trazer o lucro primeiro, que seja um percentual, que seja, comece com 1 ou 2 ou 3. Por exemplo, hoje, de fato, a gente implementa isso dentro da empresa, lá no escritório. Lá no escritório contábil, a gente tira, né, 1% do faturamento, vai para uma conta separada. Né? A conta de receita é outra conta separada. Exatamente. Né? As outras duas contas de despesa, imposto, então a gente tem duas contas lá na empresa de investimento, as outras nos bancos. Saber essa separação e não, como ele comenta ali também, ele fala muito no livro, não ficar fazendo a contabilidade saldo bancário, né? Ficar olhando toda hora. E realmente você destinar as contas com os valores corretos, tá? Isso foi uma diferença. Estou buscando cada vez mais evoluir isso nos nossos clientes. Sabe, você percebe o seguinte... E quem quiser comentar, pelo se falar da lei, né, que ele traz o fundamento da lei de primazia, né, que ele fundamenta lá por que botar o lucro primeiro, né, que faz a diferença no dia a dia de hoje. Eu vejo que essa lei da primazia que ele fala, ele pega um gancho também com uma frase que eu gosto muito, que a excelência ela não é um ato isolado, né? A excelência ela é um hábito, né? Eu gosto muito dessa frase porque ela exalta a parte comportamental demais. Porque você fazer aquele pouco todo dia muito bem feito. Quando você faz isso, esse pouco todo dia muito bem feito, e com essa inversão da fórmula, você vê realmente que o teu foco tem que estar no processo, não em simplesmente vender.
É porque se vender é bom, pessoal. Vender entrar é bom, receita. mas se você vender demais também, você também corre num erro. De aumentar as despesas, por Aumenta exemplo, a se não tiver despesa, controle, né? Não tiver acompanhamento. Eu anotei aqui Então é uma balança que ela é uma linha muito tênue que o empreendedor que está se lançando no mercado, ele precisa prestar atenção, e o livro ele ajuda muito nisso, nessa primeira parte. E é você ter os números ali ao seu alcance. A gente não tá aqui para assustar o cara que tá começando, a gente não tá aqui para enfiar a faca na mão do contador que tá assinando. Na realidade, a gente tá trazendo à luz a realidade do que acontece dos números. Verdade. Né? Da mesma forma que a pessoa física ela é regida pelo micro, é a economia em si, na PJ a contabilidade ela tá mais presente. É o dia a dia ali, nosso. É o dia a dia ali, sabe? E a contabilidade é uma ciência exata. A economia não. A economia é uma ciência humana. Então é preciso o empreendedor ele ter a noção, e o contador ele é um conselheiro, né? Como você fala, ele é um conselheiro desses números, porque um pequeno indicativo de para cima de vendas, ok. Agora, se explodir a tua venda, meu amigo, calma lá, não sai torrando seu dinheiro que você gerou caixa, porque não é assim que funciona. Vê o que aconteceu no seu processo, se você realmente deu uma sorte, se foi o mercado que foi bonzinho com você, e lá na frente o mercado pode ser malvado. Então você presta atenção nisso, porque o dia de amanhã a gente não sabe. A gente sabe que o dia de amanhã vai chegar única e simplesmente. Mas isso é bom. Isso é bom porque se você tem um processo bem alinhado, você tem um controle dos números, e o contador ele é muito bom nisso, ele consegue manobrar os processos e consegue influenciar na tua cultura financeira, naquilo que você é capaz de fazer com o dinheiro. E você já consegue prever ali 2, 3, 5, 6 meses da tua jornada empreendedora. Pedrão, eu queria só acrescentar que os contadores são excelentes dos números, principalmente o que estão na comissão de mercado de capitais, porque aprende a parte de investimento também. Então, os dois, todos estão lá. Pessoal, está com 18 lá, já estão com quase 20. Tem uma galera aqui. Tem uma galera. Eu e Pedro, Marcelo e o Alexandre. O resto tudo são mulheres. São contadoras de alta renda, pessoal. Contadoras de alta renda que sabem de tudo no mercado financeiro. Desde criptomoeda, o mercado exterior. Só volta para o assunto aqui. São os números, elas arrebentam, estão na frente e muito mais. As meninas estão aqui, ó. Tailã. Tá a Agatha aqui nos acompanhando, tem a Rafaela, Gilcimar, Carolina Litt. Gente, o nome dela é chique, né? Chique, né? Contador de alta renda, pessoal. Gente, o nome de Gilcimar aqui, Kátia. O pessoal tem nome de rico, mas tudo bem. Gilcimar, o almoço é por minha conta. Você tá assistindo o almoço é por minha conta, hein? Aí, tu não tá aqui, Gil? Vai perder o almoço. Pessoal, ele fala no livro, assim, que eu achei bem interessante. Primeiro, vamos fazer uma contextualização aqui. Quando a gente olha a história do Pedro, por exemplo, o Pedro veio pro mercado, influenciado pela família aí, né? A maioria bancário. Você veio pela necessidade de pegar aquele dinheiro que estava sobrando e fazer alguma coisa com ele, né? E aí, né? Enfiou, perdeu alguma coisa e aí foi aprender. O Flávio veio no canto da sereia. Veio aprender alguma coisa com né, a situação que você passou, né? Eu comecei a investir porque eu era uma consumista. Eu achava que aquilo dali era patológico, né? Eu tive essa sensação durante o meu período de dieta. Eu tive essa sensação e depois eu fui buscar ajuda psicológica, né? Porque eu achei que eu era uma compradora compulsiva e na verdade não era. Na verdade o que eu tinha era um gatilho cultural, né? Isso. De que se o dinheiro estava lá, ele poderia ser utilizado. É o que ele fala do livro do saldo, né? Que a gente fica olhando o saldo toda hora. Então assim, não ficou... o psicólogo falou, você não tem uma patologia de consumismo, né? O que você faz é o que a maioria dos brasileiros faz. O dinheiro tá lá disponível, você acha bonito, você acha legal, você acha que você pode se recompensar. Eu mereço.
né? É você não fazer as suas perguntas internas quando você vai fazer uma aquisição, né? Que a gente vai aprendendo isso através da educação financeira, né? E aí você acabava gastando mais do que você tinha. Quem quiser depois, lá no próprio TVCRC, tem a minha história da minha jornada financeira, de como eu cheguei a começar a investir, por que eu comecei a investir. Eu já contei essa história na comissão de BPO financeiro. E aí ele fala que primeiro ele dá a dica lá do hábito, né? Que ele faz a analogia com os pratos, né? Que os pratos eram menores e eles passam a ser maiores e por isso o comportamento da sociedade como um todo muda, né? Porque aí a gente deixa de comer menos e passa a comer mais, baseado que na quantidade. Disponibilidade. Exatamente. Né? Quando você tem mais, você acaba gastando mais, né? Por isso que a gente fala muito que é comportamento, né? Você começar ou não a investir tá ligado ao seu comportamento? Tá, porque assim, você às vezes começa numa vida laboral ganhando 1.000, você vive bem com 1.000, né? Você passa a ganhar 2, aí você começa a viver com 2. Isso. Você passa a ganhar 3, você começa a viver com 3. Ou seja, né? o prato tá aumentando. Quanto maior o prato, eu consigo botar mais comida nesse prato. Exatamente. Vocês percebem isso quando vocês estão lidando com o cliente, que é exatamente esse histórico, trazendo o gancho da cultura, né? Eu já vi de tudo na parte de investimento. Já vi um cliente, ele via, assim como você ouviu o canto da sereia, ele achava que simplesmente investindo ele ia conseguir 3, 4% por mês. Mês. Nossa. E aquilo ali... Não é criptomoeda não, né? Nada contra, continuando. E ele achava que não era cripto, mas ele achava que o lucro tá muito pequeno, minha rentabilidade tá muito baixa. E ele achava que simplesmente ele, por ter 50 mil reais, ele ia conseguir investir e ter isso. Sabe por que ele não ganhou dinheiro? Por quê? Porque ele não investiu no Faraó. Porque ele não era lá de Cabo Frio. Ó, desenterrando aí. Desenterrando, nossa. Quebra qualquer coisa. Eu tô aqui hoje pra quebrar. Não, mas é pra quebrar mesmo. É pra quebrar realmente, porque uma pessoa que se dizia profissional, com 134 milhões em espécie dentro de casa fazendo gestão de moeda física, pelo amor de Deus, né? É pra quebrar paradigma realmente. Então eu já vi de tudo. Eu já vi a pessoa que enxergava no mercado financeiro uma forma de ter uma segunda fonte de renda, simplesmente com o dinheiro alocado. Agora eu já vi também pessoas que queriam investir, mas tinha um gatilho inverso. Porque é a frase que a gente tava comentando, né? Por que você quer gastar o dinheiro, né? Você tem um saldo ali em conta, por que eu vou gastar? Porque eu posso, eu quero, eu mereço. Amigo, pera. Caraca. Isso é visão de curto prazo, cara. Você pode fazer isso, vamos lá, traçando um paralelo aqui, vai fazer isso com a atividade física, pô. Pô, se eu tenho a disponibilidade, o corpo é meu, né? Eu tenho a disponibilidade horária, eu tô pagando academia, eu posso, eu quero, eu mereço, pô. Agora, se você tiver esse tipo de comportamento com a tua vida financeira empreendedora, desculpa, amigo, você vai quebrar. Agora, o engraçado não, bom que o livro traz, o Mike também traz soluções, né? Por exemplo, da solução lá do prato, da comida, que ele fala dos pratos menores, né? E aí ele comenta, cara, geladeira, né? Igual fazer o regime. Quer começar segunda-feira. Eu não tô fazendo regime há muito tempo, tá, Gisele? Não consigo, tá? Não desistir de qualquer tipo de regime. Não, regime pra ele, pra ser regime, tem que tirar o charuto e o uísque. Meu amigo aqui no Luta vai pra academia. Eu não faço nada. Eu tô quebrando hoje completamente. Ontem eu fui andar de bicicleta com a minha filha, minha neta, na Atlântica, né? Tô andando lá de bicicleta. Na Atlântica, tá, gente? Licença que foi na Atlântica. Quero ver andar no valão. É só pra fazer referência que foi Copacabana, entendeu? Você tem que ser Atlântica. É chique. Chique, Melhor, chique, mas eu estava com charuto, né? Aí. Descobri que o meu amigo Jean... Jean Guil. Cadê Jean? Posso falar, Jean? Tá assistindo? Bom, o Jean tem um contato muito bom. Arrumou fornecedor de charuto, ó. Nada ilegal. Eu quero deixar registrado que eu não quero Polícia Federal batendo lá em casa. Por favor. Eu comprei uns cubanos assim, maravilhosos, com preço justo. Só mudando, voltando aqui pra... Rebobinando. Cara, pratos menores é isso, né? Então a geladeira, porra, tu tá lá, quer fazer um regime e a tua geladeira tá cheia de lá de um bombomzinho gostoso, um refrigerante. Não vai funcionar, não vai, amigo. entendeu? Ele faz essa analogia. Se você quer, de fato, né, trazer o lucro primeiro, já vou falar aqui por quê,
o que ele se baseou, cara, e ele fala lá, campanha de uma conta separada. Abrindo uma conta no banco C6, por exemplo. Qualquer um, tem um banco nenhum. Abre nem hora Hoje o que aquela mais conta. tem é banco, né? Vamos combinar, né, gente? E fácil, Até confunde os nomes, né? Confunde. Então, assim, hoje tem uma questão muito mais fácil. Digital, abre na hora, PJ, não tem custo. Abre aquela conta e já separa o recurso para lá e pronto, esquece. Nem hora, não tem nem acesso, não deixa o teu financeiro fazer isso. É a mesma analogia. Porque quando ele fala isso da sequência lá da receita, né, menos o lucro primeiro, é o efeito primazia, né? E eu trouxe aqui, isso aqui é importante falar para vocês. Se a gente fosse fazer a analogia também da dieta, né? Come primeiro a salada, né? Come primeiro o legume para você, né? Que é mais saudável para você, né? E coloca num prato menor, né? Para você comer. Processualmente, o empreendedor que está assistindo a gente, você começa a tua rotina, teu início de rotina tem que ser visando a geração de receita. Você não vai começar a tua rotina por geração de despesa. Sabe? É verdade. Então, pô, chegou no trabalho, vai abrir e-mail, cara, já responde aquela proposta que tava para fechar, sabe? Primeiro gera a receita. Vamos lá, lucro primeiro, né? Exatamente. É o que ele fala no livro, né? Que eu até não tenho que ser importante, né? O efeito primazia. Atribuímos, né, um significado diferente ao que vem primeiro. Cara, quando eu li esse negócio, eu falei, faz todo sentido. Cara, eu quero ter o lucro primeiro, quando eu vou aplicar para os meus clientes de investimento. Né, a rentabilidade, se eu falo uma rentabilidade maior, fica aquilo, né? O que ele falou, se é 14% ao ano, é 15%, é aquilo. Se eu falar, é 7%, é o que vem primeiro. Ele fala muito lá, dá o exemplo da frase, né? Se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, né? Ele dá esse exemplo, né? Que ele primeiro usa palavras depreciativas no início da frase, você entende que a pessoa é uma pessoa ruim, né? Santo, ele fala santo, pecador e santo, né? Ele faz o comparativo. E aí depois ele traz a frase, né? São as mesmas palavras, o que ele muda é a ordem. Né? Bem primeiro, isso dá outro significado. Exatamente. Então, através desse estudo que ele fez, tá? Trazer a receita, né? Na primeira lista, trazer o lucro também como primeiro, tirar o lucro, tá? Como muda o nosso paradigma, como muda a nossa maneira de pensar. E aí eu fiz uma analogia para o pessoal de investimento, né? Quando monta a carteira, que seja no investimento no Brasil, no exterior, quando eu falo, cara, separa esse lucro em outro ativo. Né? Abre a conta da PJ com você aqui comigo ou com outro assessor, separa os seus lucros, né, diferente da conta do dia a dia. Só não percebe isso, só depois que ele criou aí o hábito, né, a rotina de separar essas contas com o lucro, ele fala, Flávio, faz todo sentido agora, eu consigo perceber que eu tô tendo lucro na empresa. Eu tive esse feedback, eu falei, tu não viu o número? Ele também comenta isso no livro, né, que ele... gastou o dinheiro todo, cara, e o quanto tu teve lucro? Só eu gastei o dinheiro todo, eu não vi esse lucro que ele gastou o dinheiro todo. É porque é diferente, né? O contábil do financeiro, né? É a percepção, né? Percepção. É a percepção. Porque você tá vendo o número ali acontecer, o número gerar, mas a rotina é tão insana que você, além de gerar um merecimento maior, você não tem a percepção verdadeira do que tá acontecendo ali com o número para você. Então, assim, ele fala desses 4 pontos aí, né? Que é as pequenas porções, né? Você olhar, né? Para as coisas, você fazer o efeito primazia, né? Você trazer o que é bom, né? O que é legal, né? Afinal de contas, você abrir um negócio para poder ter lucro, né? Você não abriu um negócio para poder sangrar o negócio, para poder, né? Ter prejuízo. Para se matar, não tirar férias, brigar com a esposa, ver o filho crescendo na horizontal. Por aí. Então, assim, a gente está falando aqui de comportamentos não só da parte, né, financeira, a gente está falando de comportamentos de uma maneira geral, né? A gente está trazendo aqui para o universo das finanças, mas, assim, se você parar para poder analisar até os exemplos que ele dá, ele faz analogias com coisas do dia a dia, com comida, né, com coisas culturais e tal. Ele fala também pra gente remover as tentações, né? Tira da tua frente. Exatamente, amigo. Tira da tua frente aquilo que te tira de você, né? Dificulte o mau hábito. Exatamente. Porque não tem como você desconstruir, não tem como você destruir um hábito. Tem como você subscrever, escrever por cima. Na psicologia a gente chama isso de engrama. E pelo simples fato de você ter, é o que você falou, né? Você tinha aquele recurso disponível, você utilizava.
Isso daí, se a gente for puxar pra um hábito alimentar, se tem na geladeira, você vai comer, sabe? Primeiro sinalzinho de fome na tua barriga, você vou lá pegar, eu vou comer. Então é você começar a modular no teu ambiente, cara. E o ambiente que eu falo é no micro e no macro ambiente. O micro ambiente que é o que você escuta, é o que você escreve, é com quem você conversa. No macro é o quê? O que você consome, é o pessoal que tá em casa assistindo a gente. Sabe? É a tua família que tá te influenciando ali no dia a dia. É a faculdade que você faz. Então, tem essas formas de você conseguir se readaptar, né? E conseguir cada vez mais tomar melhores decisões, principalmente com relação ao investimento. Quando você finca a tua bandeira no longo prazo, fica mais fácil. Sim. Você tem um compromisso com você. E assim, não é diferente, eu brinco com algumas pessoas, que não é diferente de você assumir um boleto. Não é. Você assumir um investimento, né? É um compromisso, né? O problema é que as pessoas acham que quando ela tá fazendo um investimento, ela tá colocando um dinheiro num lugar que não vai dar retorno para ela. Porque ela ainda não é o imediatismo, né? Ela ainda não visualizou bem, né? Que é diferente que quando você assume o boleto, né? Você já tá com um bem, né? Um celular, um carro, uma casa, E o boleto né? tá ali E o boleto aparecendo. tá ali dizendo tchau para você, né? Você só inverteu a forma como você vai alcançar aquele bem, né? Ao invés de você se endividar, né? Você vai colocar primeiro dinheiro para trabalhar para você, né? Para que você faça essa aquisição de uma forma mais inteligente, de uma forma melhor. De novo, a ordem é feita primazia na veia. É isso aí, pô. As pessoas não Isso tá aí. percebendo. Mas isso é cultural. Cultura. Entendeu? Isso é cultural. Eu acho que isso foi, assim, fantástico, entendeu? Não, mas A sacada fantástica do livro é exatamente isso. Porque, assim, é só você mudar a perspectiva do que você tá vendo. Porque, assim, você vai chegar no mesmo objetivo, de repente não no mesmo tempo, né? Mas a gente traz as vantagens do pagamento do juro versus o pagamento, a remuneração A remuneração da rentabilidade. da rentabilidade, entendeu? Então, Exatamente. assim, é uma questão de você... Como é que você tá vendendo? E visualizar também, né? Sim, como é que você tá vendendo aquela história? E visualizar também, né? Porque você tem uma jornada ali de longo prazo e por mais que você esteja adquirindo um bem ou então, sei lá, fazendo uma contribuição para uma previdência, é importante o teu assessor, o teu consultor chegar junto de você e mostrar, cara, só, tá evoluindo, tá acontecendo. O plano está dando certo. Isso facilita, isso é uma manutenção da visão de longo prazo. Isso ajuda na percepção do cliente do amigo contador que está assistindo a gente, para ele entender que isso faz parte do ferramental empresarial do teu cliente. E é uma das maiores dores, né? Da maioria dos clientes é justamente essa frase fatídica do que eu não consigo enxergar o meu lucro. Ele começa o livro com isso, ele traz os 4 principais pontos que você deve, né, observar, né? A questão das pequenas porções, o efeito primazia, ele fala para você remover as tentações e ele fala da separação eu brinco que são separação de potes, né? Ele dá o exemplo da mãe, que separava O envelope. envelopes. É isso aí. Né? Como é que a cultura daquela mãe, né, que embora não tivesse, né, grandes conhecimentos assim de investimento, ela já tinha uma noção De que cultural. ela já tinha Cultural e necessidade, que foi pós-guerra lá, né? Que ela precisava, lá, né? Da escassez, ela precisava separar e ela encontrou um mecanismo, né? Cara, envelope, você separar ali dinheiro de emergência, comida, sair e tal, foi Pra fundamental. vocês verem que ela tinha a percepção de que aquilo ali funcionava mesmo, nunca tendo conhecimento daquilo. Não, e o mais legal, assim, o ponto mais legal que eu achei é que ele falava que a renda dela era variável. Ele fala que a renda dela era variável, não era uma renda fixa. Então, assim, não era ela recebia quinzenalmente e na quinzena ela fazia a proporção, entendeu? Levando em consideração os gatilhos de escassez que ela tinha. Ela entendia que ela tinha que ter um momento de diversão, então ela tinha o envelope da diversão, embora ela estivesse vivenciando um momento de escassez. E ele fala, o que mudava era o tipo de comida, né? Se naquela quinzena ela tinha recebido um pouco menos e a proporção da comida era um pouco menor, e de repente eu não ia comer carne, eu ia comer ovo, mas eu ia comer. Exatamente. Não faltava. Não faltava. Entendeu? Então, assim, pra você ver como é que é uma questão de cultura, né? E como isso foi importante pra construção da metodologia que ele traz no livro, né? Será que é a realidade nossa aqui dos brasileiros? Não Deixo é. aí, soltei a pergunta.
Vamos ver. É pra responder ou não? Eu não vou responder. Deixa o pessoal responder. Deixa o pessoal responder em casa. E será que tá também os assistindo. contadores poderiam, né, ter algum braço para ajudar nessa implementação dessa estratégia? Eu acho que o Porque ele está na ponta lá, junto com o empresário, com família, no dia a dia. Né? Como que o contador, a importância do contador na multiplicação dessa informação? Perceberam, vocês contadores? E olha só, e perceba o seguinte, você contador, que seja o conselheiro, que está lá, né, ajudando a família, você acredita que essa família, essa empresa, os empresários, qualquer um que seja do ecossistema, não vai estar mais próximo de você? Né? Você não vai estar ali no dia a dia atuando com essa família, com esse empresário? Você acha que ele vai ficar mudando de contador para lá e para cá? Então, é um valor agregado, que é uma percepção minha agora, né? Olhança, você vai cada vez mais estar próximo, né, dessa empresa, ajudando essa empresa a crescer e perpetuando esse cliente com você. É só para deixar Não, mas é o que pensamento é vertical, que eu falei horizontal, brincando. eu não entendi muito bem aí o que o Pedro quis dizer naquela hora, eu fiquei imaginando a minha neta. Horizontal, Vertical, minha filha não deu um nó na minha cabeça, não gosta Não, na é porque forma. você vê. Tudo bem. Foi uma decisão que eu tive que tomar, né? Porque eu tava na engenharia, já tava no mercado financeiro, meu filho ia nascer. Pô, se eu permanecesse no ramo industrial e no mercado financeiro, eu não ia ter vida. Ia sair de casa, meu filho ia estar dormindo, ia chegar em casa, meu filho ia estar dormindo. Você não ia ver ele crescendo. Não ia ver ele. Bom, ia ver ele crescendo na horizontal, dormindo, horizontal. não acordado em pé, né? Na vertical. Agora eu entendi. Captou? Tua analogia. Boa analogia boa, Isso pessoal. aí, É que eu tava tão concentrado na analogia do livro que ele soltou essa, eu não captei. Não Faltou. captei a mensagem. É, que foi um período da minha vida, foi exatamente esse. Eu saía de manhã, minha filha estava dormindo, ainda não tinha ido pra escola, e quando eu voltava, ela estava dormindo. Eu nem sabia disso. Eu só via ela praticamente nos finais de semana. É isso aí. Entendeu? Porque era uma pegada de trabalho que me consumia tanto que eu não... ia trabalhando pro mercado, eu não trabalhava nem pra mim, eu trabalhava pro mercado. E é a realidade hoje de pelo menos 80% dos empresários. Vamos, contador, vamos ajudar. Vamos. Viu, contador? Tem muita coisa pra você ajudar, você que tá assistindo a gente. Por isso que eu falei brincando no início, mas é uma brincadeira com um viés de seriedade. O contador, pra mim, é o novo cardiologista, cara. O cardiologista, ele vai opinar na tua alimentação, vai opinar no teu sono, vai opinar no teu relacionamento. E ele trabalha de forma multidisciplinar, né? A gente tá cada vez mais, a gente fala, né? Do nicho, né? Mas assim, o hub de serviços oferecidos hoje por um contador, né? Por mais que ele niche um mercado, né? Tipo, a gente está aqui hoje no Marinho, muito obrigada, aproveitar para poder agradecer o Marinho aí por ceder o espaço pra gente. E ele é nichado no ramo médico, por exemplo. Mas ele traz uma série de serviços dentro da entrega dele, né? Assim como no seu escritório você faz, né? O Pedro faz nas entregas dele, eu faço no meu escritório. Então, assim, por mais que a gente, né, se especialize, a gente consegue trazer hoje para o empresário uma série de oportunidades, de coisas que ele não está enxergando dentro do negócio dele, porque ele está tão consumido, né, pela busca do lucro que ele não vê, ou que ele não pede ajuda para enxergar, né? Ou por causa de uma questão cultural, porque muitas das vezes a gente vê muita gente tendo que trabalhar essa parte na pessoa, né? E aí eu falo muito também pro empreendedor de uma maneira geral, que depende muito mais dele do que de mim. Porque assim, eu tô trazendo um método, um caminho, uma ajuda, mas que se ele não implementar, que foi o que você falou, não adianta. Não adianta, concordo. E eu quero dar os parabéns e agradecer também pro Carlos Marinho, Daniele, todo o time, esse pessoal aqui do escritório, é 10, arrebenta. Carlos é um especialista é muito fera mesmo. Cara, na área médica não tem igual, de coração, não conheço. Não tem. O cara vai na vírgula, por cada detalhe pra mim aqui, que fora da curva, né? É porque eu estou aqui, isso é realmente um diferenciado, assim, de fato no mercado ele faz um diferencial. E dito isso, que a gente pensar nessa questão do ritmo, né? De postar, trabalhar a cabeça, de trazer a receita primeiro. Mike fala também no livro, né? Traz essa metodologia de você impor um ritmo, né? Geralmente botar 2 datas para pagamento, né? E principalmente separar as contas. Como eu falo separar a conta, pessoal, é abrir uma conta receita, banco X. Né? A conta lucro,
Em outro banco. Ele separa, conta de despesa, remuneração dos E é proprietários. outro banco mesmo, né? É outro banco mesmo. Não é outra conta dentro do mesmo banco. Pode, por exemplo, pode até chegar assim, BTG, XP e Genial, falando das três, tem abertura de 2 contas. Então, tu consegue separar 2 contas. Tá na mesma instituição, tu consegue Tem separar. instituição que não permite que você abra 2 contas. Tem instituição PJ, exatamente, eles não tem. limitam. E tem umas que só permitem que você abra o PJ se você tiver física. Isso. Tem de tudo. Tem de tudo, né, no mercado. Tem de tudo. Trabalhar isso, pessoal, faz é a estratégia dele. E no livro fala também que tem lá fazer verificação de financeira da empresa. Dentro da metodologia, vou te falar aqui que eu sei de cabeça uma, né? Tem vários quadrantes de faturamento. O cara que fatura ali de 500 a 1,5 milhão, ele tem que ter 5% da receita dele, né, de lucro. É metodologia. Tá? O gasto de despesa operacional tem que ser 65%. Tá? Então, o próprio sistema, quando você for trabalhar isso, pessoal, e para trabalhar nisso, eu pesquisei, de fato, você precisa tirar uma certificação internacional do instituto dele. Isso. Na qual eu estou participando, estou fazendo, estou me ferrando lá. O assunto aqui, antes da gente entrar no ar, era exatamente esse, né? a certificação de Flávio Cohen. In English, certificação in English. In English. Tive que contratar uma tradutora que eu me dei mal, né? Cara, pensei que sabia, começou muito técnico. Ih, rapaz, fugiu. O cara falando rápido lá. Eu entro nas aulas, a minha tradutora vem comigo, né? Fica aí na aula, então. Isso aí, pô. Por que eu tô falando isso? Porque é pra conhecer mesmo, tá? Se você quer entregar, você tem que imergir, né? Sim, e é importante você ter, né, beber na fonte, né, entender lá o que o Mike fala, né, no dia a dia dele, para você multiplicar isso para os contadores, para o seu cliente final, tá? Então, ter essa possibilidade de separar as contas, o ritmo, né, e sim, implementar isso com o cliente, cara, faz a diferença, pessoal, no dia a dia. Quem lê o livro, quem vai ler, tem alguns cursos por aí, tem coach fazendo, tem muita coisa por aí pela internet, tá? No mercado. Quem procurar no mercado lá fora, vai ver que tem os profissionais, eu podia até fazer uma analogia que é bem próxima ao BNI, uma comunidade internacional, de você possa trocar com outros contadores. Por exemplo, estou trocando, né, com um contador certificado lá da Austrália, que eu gosto também do pessoal, né? E aí eles trocam. A Austrália é referencial de uma série de coisas daqui. Vira e mexe, eu escuto alguma coisa sobre a Austrália. Ou de modelo tributário, ou de modelo financeiro, enfim. Eles são verde e amarelo também, igual a gente. São tropicais igual a nós. Deixa eu quebrar de novo aqui, só fazer uma referência. Tive a oportunidade de estar na Austrália, Gisele. Não sei se comentei isso pra você. Ai, que gente chique, né, rapaz? Maravilhoso. Se eu fosse mais novo, revelando a minha idade, eu ficaria lá. Eu não voltava. Eu ia abandonar tudo aqui no Brasil. O pessoal sabe aquele lugar que deu certo, o Brasil que deu certo, né? Tudo funciona, praia, tal, coisa. Eu adorei. Não foi muito... A pessoa falar, só porque você ficou pouco tempo, eu fiquei quase um mês lá, cara. Deu pra saber se eu queria ou não. Eu só voltei... Remete muito à minha nação, né? Tinha família, entendeu? Se eu fosse jovem... Tchau, Brasil, ficaria. Então, voltando, a Austrália é um ótimo lugar para investir, morar, né? Sim, tem praia, tem tubarão também. E muito, né? Noronha também tem, então tem. Tá bom. Essa Noronha, concordo com Noronha. Na Austrália, pessoal, as praias são fechadas, tem uma grade no final pro oceano, para o tubarão não passar. Entendeu? Se passar, tu fica sem a perna, sem o braço, eu acho. Eita, entendeu? lasqueira. Então, Noronha não tem nada disso. Então, você fica a mercê disso. Então, a Austrália, eu troco muito com eles lá, são excelentes contadores, tem outros profissionais. No Brasil não tem nenhum profissional certificado, né, e não tem essa comunidade, está se criando isso agora, né? Acho que estão buscando essa informação, né, tirando a certificação, então está se crescendo. É um mercado que o contador possa se especializar e agregar valor no seu cliente final, desde que entenda que faz sentido para ele também, tá? Então, fica aí a dica, quem gostar do livro, estudar, toque a ficha. Não vou falar para vocês, não é barato, é em dólar que tem que se pagar. É em dólar, né? Em dólar. Não, literalmente em dólar mesmo. É até bom que Não pode nenhum... É até bom que a pessoa já parte do pressuposto que ela financeiramente é um cidadão do mundo, né? Sim. Você pode investir em qualquer lugar hoje, né? A gente fala muito sobre isso nas nossas palestras, né, nos eventos que a gente promove. A gente traz muito essa cultura que o investidor, ele é um cidadão do mundo, né? Exatamente.
E se tem alguma moeda que seja mais constante, menos volátil, é obrigação sua, vamos lá, obrigação comportamental da pessoa acompanhar isso. Porque o dinheiro é seu, o dinheiro não é de mais ninguém. Você contrata um profissional para ele te ajudar a gerenciar. Mas o dono daquele patrimônio é você mesmo. Então, a partir do momento que você gira a chave e fala, cara, eu sou cidadão do mundo realmente, eu posso parar na Austrália, posso parar em Portugal, posso parar nos Estados Unidos, posso rodar o mundo inteiro e parar de novo no Brasil. Mas se você tem o seu patrimônio fincado, protegido, investido numa moeda mais forte que o real hoje, que é a nossa realidade, né? Melhor para o seu futuro, porque, de novo, visão de longo prazo. Bom, pessoal, é isso. Top demais. Muito bom, hein? Fica aqui a dica do livro, tá? Então, eu vou passar aqui para as considerações finais. Assim, gostei muito do bate-papo. Acho que o pessoal aqui que está nos acompanhando, né? Fez alguns comentários aqui, falou da diversidade, né? Do nosso grupo lá, né? As mulheres estão um pouquinho em maioria, né? Mas, né? A gente sabe que no mercado... Não, mas no mercado é mais homem do que mulher. No mercado... Verdade. Mercado de capitais, mais homem do que mulher. Eles são mais homens do que mulheres. Mas as empresas que mais prosperam no Brasil têm mulheres nos cargos de decisões financeiras. Na gestão, ó. Eu fico um dado aqui. É isso né? aí. Agradecer aqui a Kátia Cordeiro, Carol, Ilan, Alexandre Ferreira, Ágata, Rafaela e Gilcimar Conceição, que nos acompanharam aqui desde o início. Depois manda essa live para todo mundo. Eu acho que vale a pena a leitura do livro, né? O Flávio sempre fala demais desse livro, né, Flávio? Como é que você conheceu o livro? Só pra gente poder finalizar aqui o assunto aqui. Foi estudando sobre investimento? Foi na charutaria dele. Bia, porra, caramba. Agora ele já colocou ele como empreendedor da área de charutos. Ou revendedor, porque ele já conseguiu um fornecedor bom do Cubano, hein? Jean, falei teu nome, tô ferrado. Jean é o delegado de Caxias, tô preso lá. Não vou nem botar o pé em Caxias agora, tô ferrado. Cara, Gi, eu comecei um processo de coach em 2017. Né? Eu posso falar aqui, não tem problema, uma Febracis, não tô vendendo nada aqui, sabe? Que é muito bom, por sinal. Já ouvi várias pessoas dizerem que é muito bom. E aí, porque primeiramente eu tava buscando pro autoconhecimento, para mim, né? E eu tinha um pouquinho antes de entrar na Febracis, eu fiz aquele curso do Mente Milionário, Mente Milionário. E acho que ele voltou agora, a imersão de 2 dias que tá voltando agora. Na época tinha. Eu tava lá em São Paulo, que eu tava buscando, né, esse conhecimento e tudo. E já ali, falando de financeiro, fiz o coach, todo o processo, me tornei um master coach. Só dentro desse processo tinha leitura de vários livros. Então eu comecei a ler vários livros de finanças, né? E tava lá o Lucro Primeiro. Cara, o livro me chamou a atenção. Só posso falar pra vocês... Sabe que quando o cara olha o livro não chamou, ele não te encaixou? Que hoje eu realmente tenho uma biblioteca, eu leio bastante. E tem horas que eu tô lendo 3 livros, esse aqui é pra esse momento. Esse tá me respondendo tais questões pra mim nesse momento. Esse tá me respondendo tais questões. Esse aqui eu comecei a ler, o cara fica guardadinho. E ele ficou guardado, não me respondeu nada, não me chamou atenção. Só sabia que eu falei, cara, em algum momento isso vai me chamar. Em 2017, 2020, ele mais ou menos 18, 19, fiquei voltando pra consultoria de empresa, li o livro. Pô, faz sentido. Você fica guardado ainda. Sai em 2021 que a ficha caiu. Um amigo meu, contador, ele implementa essa metodologia. Ele falou do Lucro Primeiro. Eu falei, cara, tu do Lucro Primeiro já leu o livro? Eu falei, claro. Não, faço a metodologia, implemento aqui para meus empresários, tal. Eu já tinha despertado. Cara, faz todo sentido. E ali chamou, eu falei, pô, agora eu tenho que voltar a estudar esse livro. Comecei a mergulhar, estudar o livro, descobri que tem um instituto nos Estados Unidos, entrei em contato com o Mike. Eu sou o cara, né? Chique demais, ele Só que ele não me respondeu não. Mas aí, tá bebendo direto da fonte. Quem respondeu foi lá o fundador, o Mike, não me respondeu. Fiquei triste. Tá tudo bem. Só tô tentando, né? Mandei 20 mil mensagens pra ele, de manhã, de tarde, de noite. Uma hora ele vai me atender, Brincando, pessoal, só consegui falar com o pessoal, entendi o que é o instituto, a certificação, tem um banco, tá? Esse negócio de separar as contas, ele tem um banco dos Estados Unidos, só tá aberto ainda a princípios americanos, não pro brasileiro, né? Eu falei, agora eu tenho que trazer isso pra minha realidade. Comecei a implementar dentro da minha empresa, né? E tô levando isso pros meus clientes. Só que quando eu levei pros meus clientes, eu parei porque eu precisava tirar a certificação. Que eu entendi que só pode, de fato, implementar
a metodologia, quem é certificado? Eu falei, cara, não quero ser legal. Né? Então, vou parar de tirar a certificação. Qualquer um pode pegar o livro e implementar na sua empresa. Eu estudei o livro e implementei. Agora, prestar Então, simplesmente acumular o conhecimento, né? Acumular o conhecimento, ok. E aí eu falei, faz todo sentido, porque as pessoas não estão entendendo que tirar esse lucro, né, como no investimento. Eu falei, cara, tira o lucro do seu investimento, faz uma realização, vai sair com a sua esposa, né? Isso aí. Vai pro seu sonho. E eu falei, faz sentido estar trabalhando o lucro da empresa com investimento em tudo, está tudo ligado, né? E aí comecei a trabalhar. Então foi daí que despertou, mais para ano passado que eu comecei a estudar. Eu estou no processo aí de imersão em 6 meses de curso até o final do ano, para janeiro. Consegui antecipar para trazer isso para minha vida pessoal, com mais aprendizado, crescimento e para os meus clientes. Maravilha. Tá. E você, Pedro? Considerações finais? Eu acho Algum comentário final? Eu acho que a gente foi no detalhe, né? Na ferida, né? E hoje a gente tem um gap muito grande entre o que precisa ser feito e o que a gente faz. Então, o livro, ele elucida muito forte isso, esse gap comportamental que a gente tem. E é, inclusive, um dos... Problema nenhum em falar dos mentores aqui que eu tenho. O pessoal, se quiser, pode buscar também. É um gringo, é o Carl Richard, que tem a Gap Behavior, né? Que é o gap comportamental. E é justamente sobre isso que o lucro primeiro fala também, né? Sobre esse vão que existe, né? Entre o comportamento e o que deve ser feito. Então, eu acho que esse podcast hoje aqui foi uma oportunidade pra gente ir na ferida, ir no detalhe e ajudar o contador a não ser somente um domador do leão, né? Mas ser um cara, um conselheiro realmente, um conselheiro financeiro. Eu acho que a reflexão que fica de hoje é que se você não tá vendo lucro, é porque de repente você não tá enxergando os seus comportamentos ou você não tá buscando ajuda. Suas lentes estão sujas. Exatamente. Então eu acho que é isso. Eu gosto do Pedro, você tem toda a razão, que o Pedro me faz, né? Estimula a minha imaginação, né? Leão. Né? Leão, vem cá. É Leão, isso aí, tem que inventou isso, né? Vem cá, Leão, vem cá, meu gatinho, entendeu? Eu fico imaginando essas coisas, né, quando ele fala. Mas tem um cara no Instagram que ele é domador de leão. Não sei como ele consegue, né? Tem os caras né, o cara de tubarão. De golfinho. Adestrador de um sem fim de coisas, né? Então, pessoal, obrigado. Vocês estão assistindo, que vão assistir futuramente, procurem. Eu estou à disposição, Pedrão, Gisele, todo mundo da comissão. Venham participar da comissão. Vem visitar a gente, a gente participa dos eventos. Participa dos eventos. Pessoal, não é porque eu estou agora no CRC. Eu falo porque eu estava afastado no CRC. E procura mais o CRC, entendeu? Venha a primazia direto, né? Assim, eu não vou no CRC não, porque o CRC ano atrás não dava atenção. Mas olha o que o Pedro falou durante o nosso bate-papo aqui, né? Como é que o ambiente é importante, né? Isso aí. É isso. Então esteja num ambiente que vai estimular, vai tirar você da situação que você tá. Que você tava e do pensamento do passado, né? Vai ficar com primazia só pensado, o que é o presente agora, né? O que eu vou botar, o que eu vou pensar primeiro, qual o significado que eu vou dar. Então vem, a gente tá com várias mudanças boas. Não somente essa comissão, tem várias comissões do CRC Rio de Janeiro que possam, né, ajudar, crescer e trocar, né? Um ajudando o outro. Eu costumo dizer, Pedro, Gisele, cara, sozinho eu vou aqui na esquina, não vou aqui do lado. Cara, junto, eu vou pra Austrália. É isso aí. Tailândia. Vou longe pra caramba, pessoal. Vamos. Beleza, pô. Obrigado. E agradecer a Gi também, né? Imagina, gente. Eu posso falar, já vou abrir aqui, Sergi. Fala. Ela tem um grande assessor, meio careca, entendeu? Só antes disso, o que eu fiquei mais satisfeito, de coração, né? Toda a história, que eu conheço a história dela que ela falou no início, na questão financeira, né? Das crenças e tudo. Ela procurou ajuda, mudou e começou a investir. Se quer um case, pessoal, se é brincadeira, se quiser um case, né, nessa transformação e como aconteceu, senta com ela.
Né? Conversa com pessoas sérias, pessoas que querem te ajudar. Como ela está hoje, né, se desenvolvendo, aplicando dinheiro, rentabilizando e fazendo todos os seus projetos, alcançando seus Nada seus melhor do que projetos. um caso de sucesso na própria mesa, né? É isso. É sobre isso. Parabéns. gente. Obrigada. Obrigado, parabéns. Tô aqui para servir vocês. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Flávio, por dividirem com a gente a experiência aí do livro, do que vocês vêm vivenciando, experienciando. Bom, pessoal, esse foi o nosso CRC Cast. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Abraço.